acredito fortemente que as melhores empresas, as que mais vão valorizar, vão ser aquelas mais conservadoras. E por que eu acredito nisso? Deixa eu mostrar para você aqui. Ó. Olha só aqui na minha tela, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, IDIV, e vou colocar aqui, ó, IBOV. O que é o IDIV e o que é IBOV? IDIV é o índice de dividendos, tá? E o IBOV é o índice Bovespa. Vamos lá. O IDIV, ele é um índice de dividendos, ou seja, ele pega aquelas ações, tá, de empresas que mais pagam dividendos de forma regular e recorrente. E aí você vê que a valorização desde o início que a gente tem o IDIV, ó, 2011 até hoje é 227,8%. Enquanto o índice Bovespa é 86%. E agora eu vou te ensinar a correlacionar indicadores, tá? Por que as ações que pagam dividendos estão valorizando muito mais? Né? E você vê assim, ó, o grande diferencial de valorização aconteceu principalmente de 2020 para frente. Né? Principalmente de 2020 para frente. Chegaram a ficar colados aqui, mas principalmente de 2020 para frente. Por que isso aconteceu? Porque em um cenário onde a gente tem um nível de produção da economia estagnado, em um cenário onde a gente tem a produtividade estagnada, deixa eu pegar aqui o gráfico. Ó, produtividade total dos fatores. Vejam como a produtividade do Brasil subiu muito na década de 90 e na primeira década dos anos 2000. Só que a partir de 2009, 2010, a nossa produtividade caiu, queridos. Caiu. Então, com o nível de produtividade estagnado, com o nível de capacidade produtiva do país estagnado, o que acontece? As ações de multiplicação, elas ficam somente como promessas de multiplicação. E ficou aquele potencial, né? É que nem aquele negócio. O Brasil é o país do futuro. Em 1500 falaram isso pra gente. Até hoje, faz 500 anos que a gente é o país do futuro. Por quê? Porque essa produtividade aqui está estagnada. Então, em momento em que a produtividade está estagnada, o que a gente tem? As ações mais previsíveis valorizando mais que as ações mais arrojadas. Então, veja. Olha só. Se você pega aqui, ó, de 2020 para frente, você vê o quê? As coisas andando meio juntas até começar 2022. 2022 para frente, você vê as ações de dividendos disparando muito na frente das ações do índice Bovespa. Por quê? Por conta da dinâmica dos juros, por conta da dinâmica de inflação, por conta da dinâmica geral. E se você pega um zoom out de todo o período que a nossa produtividade está estagnada, as ações de dividendos dão banho, mesmo tendo um risco menor. Eu acreditava que nós tínhamos entrado em uma nova rota de crescimento da economia. Eu acreditava, e nós tínhamos entrado, mas, na minha visão, nós saímos dessa rota. Quando nós voltamos a aumentar o gasto público, voltamos a aumentar a dívida pública, que vem em queda, voltamos a cometer os mesmos erros do passado. Muita gente, presta muita atenção aqui, fica com medo de investir em ações hoje. Quando, na verdade, vamos olhar pela ótica do índice Bovespa. Eu já destacava para vocês que eu acreditava que em 2024 ia ter correção, que essa é uma alta especulativa muito grande, né? E essa nossa correção de preço aqui, ó, abre uma janela de oportunidade muito interessante para novos aportes, para novos investimentos. Aí eu pergunto para você, queridos, será que as ações vão continuar valorizando? Veja com seus próprios olhos. As ações de dividendos valorizaram independente, inclusive, de taxa de juros. Por quê? Porque são empresas mais previsíveis. Porque são empresas que, se o cenário for benéfico, o que acontece? Elas aumentam seu volume de vendas, elas conseguem ter um faturamento maior, ter um lucro maior. Se o cenário for mais ruim, onde você tem inflação, elas conseguem repassar essa inflação para o seu cliente. Ou você ganha, ou você ganha. Mas, claro, quando a economia está mais ajustada, você consegue ganhar muito mais dinheiro investindo com foco em multiplicação do patrimônio. Mas hoje eu vejo mais potencial de rentabilidade por meio das ações de dividendos do que por meio das ações focadas em multiplicação de patrimônio. Quando você foca em dividendos, em qualquer período, seja o período benéfico ou ruim para a economia, você tem uma jornada mais leve, mais tranquila. Por quê? Você está investindo em ações de empresas que têm poder de repassar a inflação para o cliente, faturamento previsível, uma parte desses dividendos, desse lucro, pinga na sua conta recorrentemente. Em alguns momentos faz sentido você focar em multiplicação de patrimônio, tá? Não vejo que estamos num momento como esse. Existem alguns poucos casos que talvez faça sentido, mas a maioria das ações, tá? Que talvez não, que com certeza fazem sentido, tá? Por exemplo, uma ação que não paga dividendo eu gosto é PRIO, PetroRio, PRIO, gosto desde 2020. Já multiplicou 10 vezes dela para cá.
mas é uma agulha no palheiro. É uma empresa específica, inclusive exportadora. Tá? Então, se você quer uma jornada de investimento mais leve, mais tranquila, mais segura, independente de crise, é melhor você focar, pelo menos majoritariamente, a sua carteira em ações boas pagadoras de dividendos.